Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes, grato a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Deus nos dá. Estamos aqui para aprendermos mais uma lição gloriosa, mais uma palavra. Estamos falando a respeito da angiologia, a doutrina dos anjos, e nós já aprendemos na primeira aula a origem dos anjos, né? Nós aprendemos também a natureza dos anjos. Então, nós aprendemos que os anjos teve origem em Deus. Deus foi que criou os anjos e criou eles dependente do próprio Deus, dependente dele. São seres espirituais, são criatura de Deus, são gloriosos, são os poderosos, mas não são onipresente, onipotente, onisciente. São seres sábios, inteligentes, que têm vontade. E hoje nós iremos aprender a respeito da classificação dos anjos. Então nós aprendemos na aula passada a respeito do número dos anjos. Quantos anjos existem? Então são incontáveis. É difícil calcular a quantidade de anjos que existe, mas hoje nós iremos classificar, esses anjos. Então ele tem as suas classes. Nós sabemos que os anjos de Deus, ele possui qualificações extraordinárias. A sua aparência, ela é gloriosa, Eu coloquei aí uma imagem aí ilustrativa, mas não sabe que nós não podemos desenhar, nós não podemos mensurar esses seres espirituais, A não ser quem teve uma visão de revelação pode contar e descrever como viu aquela visão, como o anjo de Deus apareceu a ele ou a ela, enfim. Mas vamos ler um versículo bíblico, dois versículos bíblicos, que nós tomamos base desse estudo. Em Apocalipse, no capítulo de número 5, e o versículo de número 11, diz assim: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, esse milhões de anjos que existem, nós iremos nesta aula classificar esses anjos com a sua categoria e com a sua hierarquia. Então, se tratando das classes angelicais de anjos, e também das suas posições, título que os anjos recebem, nós vimos na Bíblia que a Bíblia menciona, a Bíblia só revela 4 classes de anjos. Então, a primeira classe nós chamamos de mensageiros, que são anjos do Senhor, que são aqueles que comunicam as coisas de Deus. Esses anjos, eles tiveram o privilégio de aparecer a grandes homens de Deus para trazer mensagem. Então, desde Gênesis até Apocalipse, esses anjos eles trabalham, Ele trouxe mensagem para Abraão, apareceu a Jacó no Val de Jaboque. Muitas vezes Moisés teve o privilégio de se encontrar com anjo, ver anjos. O pai de Sansão, muitos outros personagens, como Davi, também teve visões de anjo. Alguns profetas de Deus, por sua vez, também tiveram essa intimidade, esse relacionamento de contemplar o anjo do Senhor. Então, muitos outros personagens. Nós iremos aqui postar aqui um vídeo, gravar um vídeo
e nós iremos mostrar todas as referências bíblicas a respeito das aparições de anjos de Deus aos homens de Deus. Agora, uns detalhes nessa classificação de anjo, nessa categoria que nós chamamos de mensageiro, aqueles que comunicam a vontade de Deus, as coisas de Deus. Então, primeiro, eles trabalham em favor daqueles que irão herdar a salvação. Então, ele executa vários trabalhos, que nós também iremos falar aqui uma aula. Que trabalhos são esses? Que ofício esses anjos ele executa, né? Qual o seu limite, né? Qual o seu trabalho em relação àqueles que irão herdar a salvação? Eles trabalham individualmente e coletivamente. Então, se você ler Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2, vai dizer que quando Deus decidiu falar com Abraão, apareceram 3 varões, 3 anjos de Deus apareceu a Abraão. Algumas pessoas acreditam que um deles era uma teofania, era a aparição do Cristo pré-encarnado. Mas observe que eles trabalham tanto individual como coletivamente. Já para o homem de Deus, chamado Gideão, né? O homem de Deus, que é o pai de Sansão, a mãe de Sansão, veio o anjo do Senhor. A Abraão, lá no Monte Moriá, o anjo bradou. Então, observe que eles trabalham tanto individualmente como coletivamente. Deus mandou o anjo que matou 185 mil. Então, foi um anjo só que veio executar ali aquela missão. Os anjos, ele promove meios, não resultado. Então, os resultados são executados por meio da obra e da fé. Então, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, e eu vou ler aqui esse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, o anjo do Senhor aparece a Filipe, dá ordem para ele se levantar e para ele ir para Gaza, para um deserto. Por quê? Porque Filipe deveria ter um encontro ali com aquele eunuco. Mas por que o anjo do Senhor não foi até o eunuco diretamente? Porque essa missão de transmitir o evangelho, a palavra de Deus, né, não foi dada aos anjos. Apesar que na grande tribulação, Deus vai abrir uma exceção para 3 anos pregar o evangelho do reino, na grande tribulação. Mas nessa dispensação, cabe à igreja no seu transmitir o evangelho, a palavra que salva, que liberta, que transforma. Os anjos de Deus podem prover meios para a salvação, mas aplicar, trazer uma mensagem, aparecer tipo assim, um pecador e pregar a Cristo, enfim, essa mensagem do evangelho está designada para a igreja falar, pregar, ensinar. Você não vai ver anjos descer do céu aí e fazer uma igreja, né? Estabelecer uma igreja. Você não vai ver anjos de Deus aí com a Bíblia na mão, voando pelo céu, para cima e para baixo, pregando. No momento exato da grande tribulação, Deus vai enviar 3 anjos para pregar esse evangelho. Então, observe que ele foi um anjo do Senhor que numa visão apareceu a Cornélio, né? E mandou Cornélio mandar 2 homens até Jope. Para quê? Para chamar Pedro, que Pedro deveria falar para Cornélio o que ele deveria saber. Então, os anjos sabiam da mensagem, eles sabem da mensagem de Cristo, eles sabem o que é a obra redentora, mas não cabe a ele transmitir essa informação, cabe à igreja do Senhor ela transmitir essa informação. Então, essa primeira classe angelical nós chamamos de mensageiro, anjos do Senhor, aquele que transmite as coisas de Deus, transmite o oráculo, transmite a palavra, a mensagem de Deus diretamente àqueles que não herdar a salvação.
Existe agora uma segunda classe, né, uma segunda categoria de anjos que nós chamamos de arcanjo. Tá? Essa palavra arque quer dizer chefe, líder. Então, é o líder de anjo. Geralmente, arcanjo, eles são líderes guerreiros de Deus. São conhecidos por sua grande autoridade e poder. Eles são chamados de anjos fortes. Então, a Bíblia vai mencionar o nome de um arcanjo, que nós iremos comunicar aqui aos irmãos, mas esses arcanjos, né, eles são anjos fortes. Anjos fortes. Tem até uma teoria que alguns acreditam que só existe um arcanjo, que é Miguel. Mas com base em Daniel, eu não coloquei esse aqui, mas eu vou ter essa coragem de falar aqui, que pela Bíblia nós entendemos que existem vários arcanjos, que a Bíblia não menciona outros. Mas se você observar Daniel, capítulo 10 de Daniel, versículo 13, naquela batalha ali que o anjo Miguel, né? Miguel, o anjo do Senhor, ele veio trazer a mensagem para Daniel, mas ficou detido pelo príncipe da Pérsia. Agora observe o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então observe que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então está no plural, então dá para se entender que existem outros arcanjos. Esses arcanjos são anjos fortes. Então, algumas pessoas acreditam, levam a crer que em Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 ao versículo 10, aquele texto ali, então aquele anjo que aparece ali faz uma referência a um arcanjo, porque é um anjo muito forte. Então, se você ler o versículo primeiro, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido numa nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livro aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então observe que esses detalhes aí, muitos acreditam que esse anjo aí seja da categoria de um arcanjo, então um chefe de anjo. Não se move enquanto não tem segurança de que o povo está dando-lhe cobertura de oração. Ele entrou em ação enquanto Daniel perseverava em oração. Então, é uma aplicação que eu faço aí para você entender que os anjos de Deus, eles trabalham, né, em prol daqueles que da salvação. Só que os anjos entram em evidência quando realmente o povo está no clamor, na oração, né? E os anjos do Senhor, ele está justamente para trabalhar em prol daquele que irá herdar a salvação. Durante muitos episódios bíblicos, nós vemos os anjos de Deus agindo poderosamente, mas é quando o povo estava em oração. Então parece que a oração, parece que o louvor, as ferramentas, o jejum, a oração, move o céu, e movendo o céu, os anjos de Deus entram em evidência. Entra em evidência para trabalhar e fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, se tratando do arcanjo, né, nós temos o nome de um, que é Miguel. Então aqui, ó, a Bíblia diz que Miguel é o arcanjo do povo de Israel. Assim como o apóstolo dos gentios, que é Pedro, o apóstolo dos gentios, que é Paulo, há o arcanjo específico das nações. Então, cremos dessa forma. Cremos que aquele arcanjo de Apocalipse 10 é uma espécie deste. Eles são fortes, conhecedores dos movimentos escatológicos de Deus.
Voz de arcanjo será ouvida na ocasião do arrebatamento e na ressurreição do justo. 7 anos antes da grande tribulação, né, que é o Armagedon, enfim, quando a igreja será tirada da terra para ser introduzida na Nova Jerusalém. Então, o arcanjo Miguel, ele está sempre relacionado a um movimento escatológico, e principalmente no que diz respeito à nação de Israel. Então, observe que há uma profecia bíblica das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriu, uma só semana falta, aqueles 7 anos, e quando a igreja for arrebatada, esse relógio escatológico vai começar a rodar, vai começar o movimento desse tempo para fechar as 70 semanas da escatologia bíblica. É onde nós vemos aí o arcanjo Miguel trabalhando poderosamente ali durante a tribulação em prol da nação de Israel. Meus irmãos, a terceira categoria que nós vemos, né, dentro das classes angelicais, são os querubins. Então, os querubins, eles já aparecem com asas, ele tem asas, né? E observe que esses querubins aí, eles são guardador, são anjos guardadores da glória de Deus. E os anjos do movimento de Deus. Então, esses querubins aí, muitas vezes eles são mencionados nas escrituras, e principalmente no que diz respeito às coisas sagradas, as coisas do culto ao Senhor. Por exemplo, quando o homem pecou, Deus colocou querubins para guardar ali o caminho da árvore da vida. Quando Deus mandou Moisés confeccionar o tabernáculo, então Deus mandou Moisés colocar em uma tampa que era o nome que chamasse propiciatório, e essa tampa ali, ela tinha 2 querubins que estavam olhando para o outro e que tinham as asas ligadas uns aos outros. Quando Deus deu a visão a Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 6 a 13, Ezequiel tem uma visão extraordinária. Então ele vê, na sua visão, ele não sabia o que era ainda essa classe de anjo, então ele vê uma figura de animais. Então ele observa aquela figura e percebe que alguns animais saem daquele esplendor de glória, daquela luz, daquele fogo que revolvia aquela visão extraordinária. Então ele começou a descrever como ele poderia descrever. Então quando ele descreve os querubins, né, cada um contendo 4 asas, como 4 rostos. Só que na visão de Ezequiel, irmãos, Ezequiel tem uma visão do trono móvel de Deus. Então, aqueles querubins ali são querubins especiais. São querubins que estão diretamente ligados ao carro trono de Deus ali. Então, uma visão que ela tem que ser entendida desta forma. Não é que o querubim ele tem um rosto de boi mesmo, ele tem um rosto de águia. Não. Aquilo ali tem que ser entendida, interpretada, né, para mostrar a grandeza de Deus, a sua glória, a sua onipotência, onisciência neste universo. Então Deus ele está no controle do céu, da terra, do homem, dos animais selvagens, terrestres, das aves do céu. Então nós acreditamos que aquela visão extraordinária que Ezequiel teve, ele viu o trono móvel de Deus, ele viu seres que ele chama de querubins. É como aquela figura que os 4 levitas levavam a arca da aliança. Então Deus tem quatro querubins especiais que transportam o seu trono, né? Ele manifesta a glória de Deus, leva o seu trono para onde Deus ele quer, para onde o Espírito de Deus ele quer ir. Glória ao nome de Jesus. Aí aqueles querubins, né, com aquelas rodas extraordinárias,
É bom marcar um dia para nós falarmos somente sobre esse assunto, que ele é muito empolgante, ele é muito maravilhoso. Observe o detalhe. Ainda existe outra classe, que nós iremos falar daqui a pouco, que são os serafins. Mas observe só a diferença entre serafim e querubim. Ó. Enquanto os querubins eles estão ali no trono, ao redor do trono, carregando o trono de Deus, porque Deus ele é entronizado entre os querubins. Agora, os serafins sobem até as alturas de Deus. Deus se move entre os querubins. Em Ezequiel, os meus querubins são descritos como 4 asas, porque ali o trono está em movimento. 2 asas são usadas para voar, são rapidamente imprescindível no voo. Já em Apocalipse, o trono está estabelecido e os querubins estão parados. Então, João também tem uma visão extraordinária de Deus entronizado, né? Só que Deus está ali estabelecido lá em João. Em Apocalipse, capítulo número 4, de 4, 1 e 2. Então, observe, lá em Ezequiel, o trono está se movimentando. Já aqui em Apocalipse, o trono está estático, está parado. Além desse detalhe, a respeito dos querubins, observe que ele tem 8 mãos. Se você observar em Ezequiel, capítulo 1, versículo 8, 2 sobre cada asa. Então, em Ezequiel, em uma leitura despercebida, tem-se a impressão que ele tem 2 mãos. Mas, se você observar, ele tem 4 asas. 4 asas. 4 asas, né? Então, em cada asa ali, se você observar, tem figura de mãos. Tem sob seus pés, ó, tem sob seus pés, não faz parte de sua natureza, mas 4 rodas movidas pelo Espírito Santo. Então, eles têm os pés de bezerro, né? Como fosse uma bezerra polida, e tem 4 rodas. E essas rodas são movidas pelo Espírito Santo. E são guardadores da glória de Deus. Então, a obra específica desse querubim é guardar, conduzir e cuidar da glória de Deus. Então, chegamos agora à 4ª classe de anjo, que são os serafins. Então, na obra específica dos serafins, eles muitas vezes são confundidos com os querubins. Eles cuidam da santidade de Deus. Os querubins são ligados ao trono e o serafim ao altar do incenso. Então, observe só, trono de Deus e o altar do incenso, ou seja, o incenso celestial. Então, esses serafins aí, ele tem acesso ao altar. Foi debaixo do altar de Deus que ele pegou uma brasa e passou ali no lábio de Isaías. Então, foi lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 5, que você vê aí essa classe de anjos chamados serafins, no altar do incenso. Os serafins cuidam da santidade de Deus e o altar do incenso. Então, mais uma vez, Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 a 3, vai mostrar esse altar. São especialistas do altar. Então, existe esse mistério, esse segredo desse tabernáculo no céu, e uma das classes de anjos, chamados serafins aí, eles realmente têm acesso a esse altar celestial que nós conhecemos como altar do incenso. Um detalhe aqui, que é muito polêmico, a respeito dessa aparência desses serafins. Então, ele é descrito como 6 asas, os serafins. Com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam. Agora, algumas pessoas perguntam e começam a perguntar: e a sua aparência, essa seu rosto, como é? A Bíblia não menciona. Há alguma especulação a respeito que a palavra serafim quer dizer serpentes abrasadoras, né? Seres que ardem em chama. Então, alguma tradução traduz serpentes abrasadora, serpentes ardentes. Então, alguns acreditam que o serafim ele possa ter uma aspítere, irmão. Não é igual,
mas um aspecto como se fosse uma serpente. Mas isso não é bíblico, isso não é bíblico. É somente uma teologia especulativa, né? E nós nem sabemos como era também uma serpente antes do pecado do homem, né? Antes da queda do homem. Então houve uma mudança, uma consequência, e nós não sabemos como era a aparência de uma serpente. Glória a Deus. Então nós aprendemos aqui sobre as classificações dos anjos do Senhor. Então existem os anjos que são mensageiros, os arcanjos que são chefe de anjos. Se você quiser ler, pode ler Apocalipse capítulo 12, 7. Você vai ver Miguel ali, ele num comando de vários outros anjos. Existem os querubins e também os serafins. Muitas vezes nós podemos até confundir, dentro de alguns textos, querubim com serafim. Mas o querubim, ele está ali guardando, ele está ali transportando, ele está ali ao redor do trono, ele está ali se locomovendo ao redor do trono, porque Deus está entronizado entre os querubins. Deus, ele fica entronizado. Já os serafins, eles aparecem ali guardando a santidade de Deus, principalmente no que diz respeito a um altar celestial, chamado altar do incenso, aonde ele pega brasa passa no lábio de Isaías. Então, nós entendemos desta forma, amém? Vamos orar agora. Estourou aí, dessa vez passou aí dos mais de 20 minutos, 27 minutos, mas vamos orar, agradecer a Deus por este momento, e depois iremos para a segunda parte para mostrar os títulos desses anjos. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, nós te louvamos por tua bondade, tuas misericórdias. Eu já te agradeço por este momento, Pai. Fica aqui comigo, nos dá inspiração, nos dá graça. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e assiste a outra parte dessa aula, classificação dos anjos.